aproximadamente 6h30 da manhã, na residência dele. Como o senhor encontrou? Ele estava dormindo, porque eu, antes de subir ao apartamento, eu falei com ele pelo telefone da portaria. Eu tinha o telefone dele, que me foi fornecido pela Glória Pérez na madrugada, e entrei em contato com ele por telefone. Quem atendeu o telefone foi uma senhora, uma voz feminina. Eu primeiro cheguei ao prédio, me identifiquei para o porteiro e pedi que para chegar na garagem para ver se eu achava o veículo dele, né? Aí o porteiro facilitou a minha entrada, eu fui com os colegas na garagem e de imediato vi o carro. Foi o primeiro carro que eu vi, o Santana LM 1115. Já estava LM? Estava LM. Então, já tinha praticamente certeza de que ele morava no prédio. Voltei à portaria, me dirigi ao porteiro e pedi que ele me indicasse o apartamento onde morava o Guilherme. Então eu pedi que 2 policiais que me acompanhavam subissem ao 8º andar e permanecessem na porta do apartamento para que ele não saísse. E fiz contato por telefone com ele, pedindo, primeiro, inicialmente, eu usei de uma experiência policial, dizendo a ele que eu precisava de esclarecimentos dele, como eu estava fazendo com vários colegas dele da novela, que seriam as últimas pessoas que estiveram quando a Daniela ainda estava viva, na gravação. E pedi que ele comparecesse à delegacia comigo para que ajudasse, fornecesse dados para que nós chegássemos à autoria, que a presença dele seria importante. Ele relutou a princípio, mas mandou que eu subisse. Então eu subi ao apartamento e o convenci a me acompanhar até a delegacia. Mas se ele relutasse em ir, eu levaria de qualquer maneira. Quem para a lei seria realmente o autor daquele golpe fatal que matou, ou seja, o criminoso propriamente dito? Guilherme ou se é Paulo. Mas uma coisa ou outra, eles ficam na autoria do crime. Como nós colocamos, ele dentro da preparação, ele fez tudo para que nada acontecesse e ninguém supusesse que poderia ter sido ele. Ele relutou, ele negou, não foi ele, tentou aplicar álibis, só que tem que as investigações que esses dois já tinham feito, certo? Nós dissemos para ele imediatamente, confessando ou não, você está preso em flagrante por ter matado a Daniela Pérez. Isso é um absurdo. Por quê? Eu digo, por isso, o outro dizia, por aquilo, e ele foi se vendo encurralado pelas provas evidenciais que nós tínhamos do carro, da Taikon, da saída da Taikon, da ida para a TV Globo, do local do crime, do depoimento já proporcionado da cidade de madrugada pelo Hugo. Nós fomos pensando, ele se viu numa situação que não adianta negar. Aí pediu o advogado, permitiu que ele usasse o telefone, convidou, entrou em contato com a família, pediu o advogado, eu aguardei que os advogados chegassem, chegaram 4 advogados, e confabularam com ele, reservadamente, não sabendo qual, e veio para prestar depoimento e confessou isso aí na presença de 4 advogados. O doutor Mauro Ricardo, do médico do Carlos Éboli, diz que a adulteração foi perfeita, com a fita cortada exatamente da largura das lentes que estavam no carro e muito bem sobrepostas, de modo que daria a impressão verdadeira, na mesma cor, inclusive preta, daria a impressão verdadeira de que a placa era OM e não LM. Doutor Cidade, na folha número 4 desses autos, existe um momento em que diz: o indiciado, após contradizer-se, confessou o crime. Esse após, que tipos de contradições o Guilherme apresentou antes de confessar o crime? Negou, ele dizendo que nessa hora ele estava no Barra Shopping. Eu mandei rapidamente lá confrontar se realmente... Essa hora que hora? 9h30, 10 horas. Ele foi às 10 horas pegar a mulher. E eu mandei uma equipe imediatamente para saber se realmente o carro saiu às 10 horas ou deu entrada ou saída. Que para entrar dentro do Barra Shopping
tem que passar, aquilo é um computador, ele não tem jeito, e não tinha nenhuma anotação. Então ele dizendo que estava lá, ele disse, não, você não teve, eu já fui ao Barra Shopping e já disse que o seu carro não deu entrada. E ele, nas negativas dele, como se diz, contradizendo ele. Você fala isso, eu tenho uma prova. Ele diz, não, o meu carro ele não estava. Eu digo, eu tenho um depoimento que o seu carro estava. E é um advogado, que eu dou uma credibilidade a ele. Ele realmente negou a autoria. Somente confessou quando não tinha mais condições pelas provas e os motivos que nós tínhamos. Aí eu cheguei para ele e disse a ele, olha, você, tanto faz você confessar ou não, você é preso, você está preso como autor de um homicídio, você não vai sair, mas a lei te garante ser assistido por um advogado. Você tem todo o direito de conversar com um advogado, senão eu vou providenciar um defensor público. Ele aí então ligou para os familiares dele, ou da sogra dele, os advogados chegaram, ouviram, ainda ficaram meio assim, não, agora ele vai negar. Está tudo bem, doutor, ele é um direito dele, ele negar, mas a confissão ele já disse, nós temos isso, essas provas todas. Então os próprios advogados aconselharam ele a confessar. Sim. Como se fosse um motivo de uma defesa futura. Doutor Cidade, como o senhor classificaria o estado assim, emocional dele? Estava calmo, tranquilo. E ao relatar o assassinato, ele permaneceu tranquilo? Em algum momento nenhum, o senhor viu reação diferente de um relato, digamos assim, de qualquer fato, de um fato comum? Não. De reação nenhuma? Reação alguma não. O acusado diz o que ele quiser. Então, as ilações que ele faz a respeito da Daniela, aquilo é para ele se defender no julgamento. Ele já está procurando levar uma defesa já premeditada para o julgamento. E é o que todos os acusados fazem.